Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Estava falando com o pastor Gesiel, ele deu um recado para mim. Vai com o prato principal que eu chego com a sobremesa. Está de brincadeira. Poder sentar, queridos. Está brincando. Eu aprendi que o pastor Gesiel também é brincante, né? Queridos, eu estou muito feliz, desculpe o atraso, eu saí do quartel hoje, era quase 5h30, foi uma prova para mim hoje, mas Deus nos trouxe até aqui. Eu estou feliz porque, para mim, o pastor Cláudio Duarte disse que é uma grande responsabilidade falar para a noiva dos outros. Agora, a responsabilidade, ela aumenta quando a gente fala com a noiva dos outros, em nome do outro. Ou seja, o noivo é quem está dando recado para a noiva. E nós somos os responsáveis para falar aquilo que o noivo quer dizer para a noiva. Então, para mim, pregar é um dos ofícios mais difíceis que existe. E também o mais prazeroso. Eu gosto de pregar, mas também sei da responsabilidade de trazer uma mensagem para a noiva de Cristo. E eu venho orando ao Senhor já há algum tempo, e a pergunta que eu fiz para Deus foi a seguinte: qual mensagem? E quando eu pedi a Deus qual mensagem, eu pensava nas mensagens que eu já tenho preparado ao longo do meu ministério. E nenhuma dessas mensagens foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Como Deus fala da forma que quer, no lugar que Ele quer, de uma maneira singular que nós entendemos que é Deus, eu só estava trabalhando no meu computador, com muitas pessoas fazendo outras coisas ao meu redor, quando eu fui visitado pelo Espírito Santo, com um texto que eu vou ler para os irmãos agora. E quando acabei de ler esse texto, Deus falou comigo: é este. Eu não sabia a mensagem, qual a direção que Deus iria tomar, mas eu tinha convicção do texto que eu tinha que ler nesta noite. Abra, por gentileza, carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é de número 10, por gentileza. A minha oração é que Deus fale tremendamente ao teu coração, da mesma forma com que Ele falou comigo, ao meditar nesse texto tão conhecido dos pregadores, daqueles que amam a palavra do Senhor. Romanos capítulo de número 10, quero ler a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Versículo 16: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Quero colocar um tema nesta mensagem: pregação e pregadores, mensageiros de boas notícias. Nós fomos chamados para dar boas novas. No nosso interior deve estar borbulhando o desejo de comunicar aos outros uma boa notícia. Ao ler esta passagem nestes dias,
Confesso aos irmãos que o meu coração encheu-se de compaixão pelas almas, de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Eu fiquei pensando em Jesus quando olhou para a multidão e teve compaixão da multidão. E eu comecei a pensar nas pessoas sem Deus. E para onde essas pessoas vão se continuarem sem Deus. E isso me entristeceu, porque eu sei que algo muito grande a igreja pode intensificar, fazer para resgatar essas pessoas do caminho tortuoso, do caminho triste que estão vivendo. Eu comecei a sentir, e para fazer um paralelo, enquanto Deus falava comigo, porque eu senti de perto a voz de Deus, Deus me fez lembrar da palavra que o Senhor disse ao anjo da igreja, no capítulo 3 de Apocalipse, quando se refere ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Diz assim a palavra no capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Deus me fez ver que o povo sem Deus está desta forma. Esta é a situação deles. E o mais interessante, Deus falava comigo, muitos não sabem que estão desse jeito. Eles pensam que são ricos. Eles pensam que estão enriquecidos, de que nada tem falta. O versículo 20, eu vou falar daqui a pouco, muito mexeu comigo quando eu li Isaías profetizando e Paulo escrevendo. Eu fui achado de alguns que não me procuravam. E eu fiquei muito feliz. Então tem gente que vai achar ao Senhor Jesus, mas não estão procurando, mas vão achar porque nós vamos mostrar o nosso Jesus com a nossa vida. Não estar procurando não quer dizer que não precisa. Eles precisam, mas não estão procurando. Eles querem, mas não sabem. Eles gostam, mas ainda não experimentaram. Agora nós, enquanto servos do Senhor, temos que abraçar essa ideia. E eu estou hoje consciente. Se alguém prega para crente, hoje eu só vou pregar para pregadores. Já vou adiantando que todos nós somos pregadores em potenciais. Você pode não subir a um púlpito e pregar a palavra, como muitos fazem, como eu tenho o privilégio. Mas de repente você pode ser um pregador de uma multidão de um homem só. Vou repetir. Você pode ser um pregador de uma multidão de um homem só. Lembra daquele pregador que recebeu a palavra de Deus no seu coração dizendo: hoje uma multidão virá à frente no convite após a mensagem. Ele escutou a voz de Deus e ficou feliz. Deus falou comigo que após a mensagem uma multidão vai vir à frente. Para a sua surpresa, a pregação acaba, aquela bênção toda. Ele faz o convite, uma pessoa veio à frente. Ele ficou frustrado, como é que pode? Ele não sabia que aquele que vinha à frente era Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, que ganhou uma multidão. Quem sabe você não vai ganhar uma multidão em quantidade, mas vai ganhar uma pessoa que representa uma multidão. Pregador de multidão de um homem só. Todos nós somos. Glória seja dada ao nome do Senhor. A primeira pergunta que faço e respondo o que nós acabamos de ler. Como, pois, invocarão aquele em que não crerão? Ou seja, para invocar, é necessário crer. Eu não vou pedir ajuda se não tenho certeza que aquela pessoa possa me ajudar ou pode me ajudar.
Então, para que alguém comece a invocar ao Senhor, é necessário que creia. E crer é um processo interessante, porque o nosso português, ele é bastante, eu diria assim, difícil em algumas questões. Porque se eu fizesse uma pesquisa no centro de Queimados e dissesse assim, para 100 pessoas, fizesse uma pergunta: você crê em Jesus? Eu acredito que aqui em Queimados, mais de 90%, se bobear 100%, vão dizer que creem em Jesus. E quem sou eu para dizer que não? Você crê em Jesus? Sim. Mas será que essas pessoas creem, como diz as Escrituras? Porque quem estuda um pouquinho do original vai saber que o crer começa com uma adesão. A pessoa é persuadida a uma crença e acredita e aceita. Eu reconheço isso. Logo em seguida avança para um estágio chamado confiança. E em seguida entra no compromisso. No original, crer, no grego, tanto de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer. É o mesmo crer que Paulo fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, é um crer que aceita, é um crer que confia, é um crer que tem compromisso. Não é um crer de boca para fora. Então é necessário nós que cremos no Senhor Jesus, que a gente abra a nossa boca de uma forma extraordinária e fale para esse mundo: existe um Jesus que transformou a minha vida e pode transformar a sua também. Dá uma olhada para mim e veja o que Jesus fez comigo. Eles vão começar a invocar, porque começaram a crer. E o processo vai se iniciar com as nossas vidas. Segunda pergunta: como crerão naquele de quem não ouviram? Se a gente não fala, eles não ouvem. Se não ouvirem, não vão crer. Se não creem, não vão invocar. Olha onde entra a nossa vida, o nosso papel enquanto pregador do Evangelho de Cristo. Que incessantemente, com todo carinho e vontade, nós temos que nos dedicar à palavra do Senhor. Porque a própria Bíblia diz, nós lemos no versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Queridos, ouvir o que Deus fala é tão extraordinário. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 7, algo muito forte acontece ali. Primeiro, Estevão é ungido diácono. 2. Depois ele está pregando de uma forma extraordinária a palavra. Depois ele é acusado covardemente. E de repente, Estevão continua falando da palavra. E eu entendi uma coisa interessante que eu descobri no texto. De repente, o povo começou a gritar e tapar os ouvidos, para não ouvir o que Estevão estava falando. E logo em seguida, apedrejaram-no. Eu acredito que se eles continuassem ouvindo a palavra de Deus através da boca de Estevão, eles não teriam coragem de apedrejá-lo. Mas eles taparam o ouvido. Então isso é muito forte. Não deixe de pregar a poderosa palavra. Não fale da vida dos outros. Fale da palavra de Deus. Amém ou não amém? Sabe por que é interessante? Deus tem uma forma de falar comigo e eu faço algumas coisas só para chamar a minha atenção, porque
a minha intenção é ensinar, e é muita responsabilidade. Porque aqueles que ouvem a palavra são curados de cegueira. Vou repetir, parece contraditório, pastor, não é curado de surdez? Não. Aqueles que ouvem a palavra são curados de cegueira. É só ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que Paulo vai dizer assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. E quando você começa a vasculhar um pouquinho, você vai entender que o tesouro que Paulo está falando é explicado no versículo 6, que diz que é justamente o esclarecimento, é o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Nós conhecemos o Senhor, entendemos os teus projetos e cremos na sua palavra. A gente consegue ver isso, temos esse tesouro. Aonde está a cegueira do mundo? Versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Se eles não ouvirem, eles vão continuar cegos. Mas se você falar da palavra, se eu pregar a palavra, a cegueira espiritual vai ser dissipada e muitos vão se converter ao Senhor. Quantos creem assim? Levante a mão e dá um glória aí. É muito importante que a gente entenda isso. Nós estamos num congresso de santificação. A nossa vida tem que ser diferenciada, entendendo. Deixa eu abrir aqui um parêntese sobre o tema do nosso congresso, santifica. Eu estava pensando e lendo algumas coisas, e li um relato de John Wesley, que ele fala que a salvação, queridos, é como se fosse uma casa. A varanda é a graça, a porta é a justificação, nós temos que passar por ela. E a santificação são os cômodos dentro desta casa que nós temos que percorrer. Com a vida diferenciada, diante da palavra do Senhor, nós vamos falar com tanta autoridade. E a minha oração para você nesta noite é o seguinte: Deus nos dê autoridade para falar com autoridade, para pregar com autoridade, falar no teu nome, e esse povo se converter para a glória e honra do nome de Jesus. Terceira pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Quando Paulo diz no versículo 20, em Romanos capítulo 10, versículo 20, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Eu procurei aonde estava em Isaías, e fui lá, Isaías capítulo 65, versículo 1. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus não ama somente eu e você, ama o mundo de tal maneira que Ele quer que a gente pregue. Ele está dizendo para o mundo: eis-me aqui. E quem é o arauto que vai proclamar esta verdade? Levanta a tua mão e diga: eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. Mexeu comigo esta palavra, porque eu entendo que a pregação não é um privilégio do pregador de púlpito apenas, do pastor, do líder, mas de todo crente. Tem boca, fale. Tem vida, viva. Dá exemplo, fale, porque eles vão ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue?
Você está disposto a pregar a poderosa palavra de Deus? Eu considero a pregação, queridos, a mais elevada, a mais gloriosa vocação que alguém pode ser vocacionado. O ofício de pregador. Eu me lembro ainda, há muitos anos atrás, quando eu fui convidado pela primeira vez para assumir um púlpito, pregar num culto jovem, numa igreja que não era minha, como pregador oficial. Como eu vibrei, como fiquei feliz. Uma semana depois, uma irmã me encontra e diz: pastor não, naquela época, irmão Ziel, o irmão pregou, Deus me renovou. Eu fiquei mais feliz ainda. Eu vibrei, fui para casa, feliz da vida. Eu preguei, a irmã foi renovada. Eu preguei, daqui a pouco Deus fala no meu coração: Ziel, você escutou bem o que ela falou? Aí eu voltei a fita. Ziel, você pregou, Deus me renovou. Alamachuriandarabas. Oh, aleluia. Oh, aleluia, querido. Isso é tão sério, queridos. Eu não tive tempo de conversar com o pastor Gesiel ainda, mas um pouquinho que estávamos ali, ele fez um comentário rápido. A gente fala uma coisa, tantos anos depois, alguém faz o comentário novamente, falando do pastor Jean, fazendo referência ao que o pastor Gesiel Gomes disse há muitos anos atrás. Aí o pastor Gesiel falou para mim assim: que responsabilidade falar as coisas de Deus. Até falei o versículo errado, mas eu queria dizer Tiago 3:1. Algum de vós não tenha por mestre, pois sofreremos maior juízo. Lançar uma palavra, mas não fica com medo não. Não inventa nada. Só fala o que a Bíblia diz. É só não inventar nada. É só replicar, queridos. Eu falo aqui na igreja, profetizar é uma das coisas mais fáceis do mundo. Por quê? Profetizar, profeta, porta-voz. Eu quero falar em nome de alguém, então vou falar em nome de Deus. Eu não quero errar, eu vou para a Bíblia. Duas irmãs conversando, uma estava chorando, a outra falou: pastor Ziel, o senhor pode parar aqui um instante? Sim, querida. O senhor pode me dar uma palavra, nos dar uma palavra? Eu falei: sim, querida. Inclusive eu posso até profetizar, se vocês quiserem. Eu quero, pastor, que o senhor profetize. Então se prepara aí. Eu me arrumei, me ajeitei. Não bebi água porque não tinha água na hora. Eu vou profetizar para vocês. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além do que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele está presente aqui no nosso meio. Aí de referência, Efésios 3:20. Vocês querem mais? E vamos profetizar, só usar a Bíblia. Não tem erro. Então prega. Decora um versículo e fala. E se fizerem uma pergunta difícil, simples, diz assim: eu não sei a resposta. Simples assim. Eu vou procurar os pastores. Eu vou procurar o meu líder. Eu vou procurar me informar, mas não tenha medo. Se você é um estudante da palavra do Senhor, o Espírito Santo vai te fazer lembrar na hora que você precisar. Eu creio nisso. As pessoas pensam, estou quase terminando. As pessoas pensam que pastor sabe tudo, pelo menos algumas pessoas. Lá no meu trabalho fazem pergunta, cada uma pior do que a outra. Aí eles fazem uma pergunta, geralmente eu não sei a resposta. Aí existe uma técnica. Repete, por favor, para dar tempo a pensar. Se for muito difícil, você leu isso aonde? Na Bíblia? Então pega a Bíblia aí. Você está, ó, papai. Aí geralmente, papai nos ajuda, que ele é tremendo.
a pessoa sai feliz com a resposta. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por esta palavra. É tudo que eu precisava. Aí ela sai por ali, eu faço assim, ó. Valeu, Jeová. Como ouvirão se não há quem pregue? Só podemos ouvir se alguém pregar. Só podemos crer se alguém ouvir. Alguém tem que ouvir para que haja uma bênção para a glória de Deus. Só pode invocar aquele que crê, só pode crer aquele que ouvir, só pode ouvir se alguém pregar. Repita após mim. Só pode invocar aquele que crê. Só pode crer aquele que ouvir. Só pode ouvir se alguém pregar. Aí vira para o lado. Se você não pregar, ninguém vai ouvir. Não ouvindo, não vão crer. Não crendo, não vão invocar. Não invocando, não vão ser salvos. Quase terminando. E como pregarão se não forem enviados? Eu disse e repito que todos nós aqui somos pregadores em potencial. De alguma forma podemos pregar para uma pessoa, para uma família, no culto de pequeno grupo, no culto na casa de um irmão, numa visita inesperada, em cima de um púlpito. Alguém pegou de surpresa, mas você estava preparado. Então todos nós somos pregadores em potencial. Agora, assumir um púlpito é de uma responsabilidade sem igual. E eu quero falar algo muito importante, não é mandando um recado, é realmente falando diretamente. Eu gosto, quando eu vejo no Facebook, nas internets da vida, alguns jovens são convidados a pregar, colocam o seu nome estampado, fazem um outdoor e postam na internet, estão vibrando porque são pregadores da palavra. Eu acho isso legal, até porque pregar a palavra é algo muito interessante. Mas me deixe falar algo, só pode pregar quem for enviado. Só pode pregar quem foi enviado. Tem que ser autorizado. Evangelismo pessoal é uma coisa. Agora, sair pregando sem ser enviado, alguém tem que atestar. Há uma responsabilidade. Deixa eu pegar aqui o que eu aprendi com o senhor. Há uma verdade explícita. Se ninguém enviar, não tem como pregar. Então o pastor tem que enviar, o líder tem que enviar, temos que preparar, temos que enviar pessoas. Verdade implícita. Também, quem não foi enviado não pode pregar. Não pode pregar. Não está autorizado. Não basta fazer a obra de Deus. Tem que esperar a ordem para que a gente faça. Eu não posso inventar, ir para o Afeganistão e começar a pregar a palavra de Deus. Mas eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas Ele mandou você sair daqui e ir lá para o Afeganistão e vai morrer. Vai morrer. O problema não é a obra sendo feita no Afeganistão. O problema é que Deus não mandou ir para lá. A desobediência não está no fazer a obra, mas fazer antes de ser enviado. É uma responsabilidade. Aí tem que ter um preparo. Eu estou muito preocupado com uma questão, eu tenho falado muito sobre isso. Eu estou aqui tremendo porque eu falei tanto sobre isso lá no meu trabalho e até agora não consegui entrar no que eu falei lá.
Santificação. Para que você seja enviado, é necessário se santificar. Há um versículo bíblico, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que ele é mal interpretado. Deixa eu explicar uma coisa. Às vezes, por algumas pessoas. Segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Aí alguém chega à conclusão: se você não se santificar, não será salvo. Está errado. Se eu precisar me santificar para ser salvo, eu estou fazendo alguma coisa, não é mais por graça. Existe um mérito aí, eu estou me santificando para ser salvo. Então eu não me santifico para ser salvo. Agora, porque eu fui salvo em Cristo, eu me santifico. É diferente. Pastor, eu não quero me santificar. Provavelmente não foi salvo. Então entra no processo de santificação, porque o processo é desse jeito. Olha aqui, eu faço aqui na igreja. Caramba, pesado, Jesus. Tadinho. Aqui está as coisas de Deus. Bota Deus aqui não, que é muito triste, né? E aquele microfone aqui. Não, esse aqui tá bom aqui. Esse aqui tá bom. Aqui está o pecado. Eu estou aqui no meio. A santificação é um processo. Eu sempre falo que eu não preciso me preocupar com o pecado, desde que eu me preocupe em me aproximar de Deus. Porque à medida que eu me separo para Deus, eu me afasto do pecado. É automático. Se não conseguimos nos afastar do pecado, é porque estamos nos afastando de Deus. Agora eu tenho que sair desse lamaçal do pecado. Ai, pecado ruim. Ai, pecado. Teve um cidadão tão cara de pau. Olhou para a menina assim, passou e ai, meu Deus, olha o laço. Olha o laço, Jesus, olha o laço. Está rodeando o pecado. Ai, meu Deus, me dá graça, Senhor, para largar o pecado. Eu preciso. Esquece um pouquinho o pecado. E lembra de Deus. E lembra de Deus. E lembra de Deus. E lembra de Deus, E lembra de Deus, E lembra de Deus, E lembra de Deus. Envolvido com Deus, o pecado se distancia. Remachoure ande cantarábia. Aleluia. Aleluia. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Nós não precisamos enfatizar que a igreja está se perdendo. Se pregarmos com veemência o que fazer para que a igreja de Deus não se perca. Nós não precisamos pregar contra o crescimento evangélico desordenado. Está crescendo desordenado. Não precisa se preocupar com isso. Desde que a gente pregue o crescimento de Deus com quantidade, mas acima de tudo com qualidade. Pregue o bom, que o péssimo vai ficar para trás. Aleluia. O pecado precisa ser confrontado, sim. Porém, mais importante é se aproximar de Deus. Fique de pé, por gentileza. Alamachuri andarábia. Queridos, olha para mim, só um minutinho. É claro que nós não podemos ignorar as artimanhas do inimigo. A Bíblia é muito clara, lá em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 10. Na verdade, lá no finalzinho, para que não sejamos vencidos por Satanás, versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis. A palavra ardis significa estratégias boladas com a intenção de enganar. Então o inimigo faz tudo isso, a gente sabe disso. Mas quando
quando nós priorizamos Deus, o inimigo não consegue nos atingir. Só mais um versículo. Olha para mim. Se puder não se mexer agora, é bom. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Para mim o versículo pode acabar aqui. Perdão, senhor, não pode tirar, né? Nem pôr. Mas para mim o versículo pode acabar aqui. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Pronto, não precisamos de mais nada. Só que nós somos alertados. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Por que eu digo que o primeiro é mais importante? Eu nunca resistirei Satanás se antes não me sujeitar a Deus. Ele nunca vai fugir de mim se eu não resisti-lo. E eu não consigo resisti-lo sem me sujeitar a Deus. Então, se eu me sujeito a Deus, automaticamente resisto e ele foge. Aplauda o Senhor Jesus. Eu sou pastor da igreja. Ah, é? Eu pensei que eu era o pregador, eu sou pastor da igreja. Querido, estou muito feliz, porque esta foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Como ouvirão, se não há quem pregue? Eu acredito que muitas pessoas vão começar a invocar, pedir, clamar: eu quero Jesus! Porque vão começar a crer. E eles vão começar a crer, Camila, porque eles vão ouvir. E eles vão ouvir porque nós vamos pregar. E nós vamos pregar porque somos enviados por Deus para fazê-lo. Pai, eu te louvo. Pai, eu te exalto. Te agradeço porque o Senhor está presente aqui nesse lugar. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus.